Fala galera, olha só. Eita, esse vídeo aqui foi para a gente resolver, né? Vai ser para a gente resolver a questão de número 27, tá? Da prova da SpaceX de 2019, modelo A, tá? Sempre lembrando que eu sempre me baseio no modelo A da prova, tá? Essa é a questão de número 27 do modelo A, é a sétima questão de física do concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército de 2019. Vamos dar uma olhada nela aqui, tá? Um objeto retilíneo e frontal XY, perpendicular ao eixo principal, encontra-se diante de uma lente delgada convergente. Os focos F e F', os pontos antiprincipais A e A' e o centro óptico O estão representados no desenho abaixo. Com o objeto XY sobre o ponto antiprincipal A, pode-se afirmar que a imagem X' e Y' desse objeto é. Então, nós temos o seguinte, ele dá os dados aqui, né, que OF é igual a FA e OF' é igual a F'A', tá? Eu vou dar um zoom aqui nesse esquema para a gente analisar ele com um pouco mais de detalhe e com um pouco mais de calma, tá? É o seguinte, galera, essa linha aqui preta é o que nós chamamos de eixo principal, tá? Eixo principal. Aqui está a nossa lente, tá? E essa lente é uma lente convergente, tá? Essas setas para fora indicam que a lente é uma lente convergente, tá? Se essas setas estivessem para dentro, tá? Por exemplo, se essa seta aqui estivesse para baixo e essa seta aqui estivesse para cima, significaria que essa lente é uma lente divergente, tá? Só que essa lente é uma lente convergente, o problema fala, e eu também sei que essa é uma lente convergente por causa dos sentidos dessas setas que são para fora, tá? Isso é uma convenção, beleza? Então eu tenho aqui o meu eixo principal, a lente convergente, tá? Esse aqui é o ponto O, nós temos aqui o foco, né? E nós temos aqui o eixo, no caso aqui o ponto antiprincipal A, tá? Então aqui eu tenho o objeto antes da lente, né, antes da lente convergente, digamos assim, esse objeto XY perpendicular, né, ao eixo principal, né, e é um objeto, ele diz que é um objeto reto, né, um objeto retilíneo, que está aqui formando 90 graus com o eixo principal, e esse espaço aqui é o espaço depois da lente, tá? Então, aqui eu vou ter o meu objeto, né, um objeto extenso, não é um objeto pontual. Então aqui eu vou ter um objeto extenso e como a lente é convergente, é importante que vocês saibam que em lentes convergentes a imagem é formada depois da lente. Então eu sei que a imagem vai ser formada em algum lugar desse espaço aqui depois da lente, tá? Então, como o nosso objeto XY está no eixo, está no ponto antiprincipal, né, digamos assim, no ponto A, se o objeto XY está em cima, né, do antiprincipal, eu vou escolher aqui dois raios, né, que é importantes, que são fundamentais para a formação da imagem, tá? Então, o primeiro raio eu vou chamar de um raio que entra, né, que bate na lente, né, que bate na lente convergente e que é paralelo ao eixo principal, tá? É paralelo ao eixo principal. Então esse raio azul é o raio que sai aqui do extremo do objeto XY, paralelo ao eixo principal e bate na lente convergente. O que é preciso saber? Que raios que entram na lente convergente de forma paralela ao eixo principal, eles vão convergir no foco F', tá? Que ele chama aqui, né? Foco F' mesmo, tá? No caso, o foco antes da lente, né? Esse aqui é o foco antes da lente, e esse aqui é o foco F'. Então, em lentes convergentes, raios que entram paralelo são convergidos, né? No foco, tá? Galera, o que é convergir? Convergir é se encontrar em um ponto comum, tá? Convergir é chegar em um acordo. Convergir é ir de encontro, tá? Então, esse raio que vai entrar na lente convergente paralelo
ao eixo principal, ele converge, tá? Aqui no ponto F', tá? No foco aqui depois da lente convergente. O que eu sei também? Que raios que entram passando pelo foco F, olha, raios que entram na lente passando pelo foco F, eles vão ser convergidos paralelamente ao eixo principal. Então, eles convergem, né? Aqui, raios que entram passando pelo foco vão ser convergidos, né? Vão ser desviados de forma paralela ao eixo principal. Ou seja, olha aqui esse ponto interessante. É justamente aqui que nós vamos ter a formação da nossa imagem, tá? Então, a nossa imagem é formada aqui em A', tá? Então, já ficam sabendo que imagens, né, pensando em lentes convergentes, né, imagens, objetos que estão acima do A, né, acima do que ele chama aqui o A de pontos antiprincipais, né? Então, quando o objeto está acima de um ponto antiprincipal, a sua imagem vai ser formada justamente no outro ponto antiprincipal, tá? Então, com 2 raios aqui, tá? Esses são os raios mais interessantes para se estudar com lentes convergentes. O raio que entra paralelo ao eixo principal converge, né, é desviado no foco. O raio que entra no foco, né, o raio que entra passando pelo foco, converge, né, é desviado de forma paralela ao eixo principal. E o ponto de encontro desses raios é justamente onde é formado, né, onde é formada a imagem do objeto, tá? E aí pense no seguinte, aí quando o objeto está acima do ponto principal, né, do antiprincipal a imagem vai ser formada também no ponto antiprincipal, só que a linha depois da lente convergente, tá? Agora a gente tem que julgar essa imagem. Essa imagem, o que a gente pode dizer primeiramente? Essa imagem é uma imagem real. O que define uma imagem real? Galera, em lentes convergentes, imagens reais são aquelas formadas depois da lente, tá? Então aqui eu tenho o espaço antes da lente. Aqui eu tenho o espaço depois da lente. E em lentes convergentes, imagens formadas depois da lente a gente chama de imagem real. Então, essa imagem é uma imagem real. Essa imagem também é uma imagem invertida, tá? Por quê? Porque aqui, né, nosso objeto XY está acima do eixo principal, tá? E a imagem, no caso aqui, que é X' e Y', está abaixo, né? Ela é formada abaixo do eixo principal, tá? Então, essa imagem é uma imagem invertida. Ela é real e ela é invertida. E essa imagem é uma imagem de mesmo tamanho, tá? Ou seja, uma imagem igual. Ela não é maior nem é menor. Imagem de mesmo tamanho a gente chama de imagem igual. Beleza? Então essa imagem é real, formada depois da lente, é invertida, formada abaixo. No caso, abaixo não, né? O contrário, né, do objeto, né? O objeto aqui está acima do eixo principal. A imagem é formada abaixo do eixo principal e a imagem é de mesmo tamanho, é uma imagem igual. Então, nós teremos aqui, né, a alternativa correta, letra A de aprovação, tá? A imagem formada que nós encontramos aqui é uma imagem real, tá? Uma imagem real formada depois da lente convergente. É uma imagem invertida, porque o objeto está acima do eixo principal, a imagem está abaixo do eixo principal, tá? E, no caso aqui, de mesmo tamanho de XY, né? É uma imagem igual. O tamanho de XY é igual ao tamanho de X' e Y'. É uma imagem igual de mesmo tamanho, tá? Questão tranquila, tá? Questão tranquila aí da prova da SpaceX, que vai lidar com óptica geométrica de lentes convergentes, tá? O candidato, né, que teve acesso, né, à informação, o candidato que teve ali a oportunidade de se preparar bem para a prova, também fez essa questão aí em menos de 2 minutos e já partiu para a próxima, uma questão muito tranquila de óptica geométrica, tá? Galera, fica aí a resolução para vocês desse problema. Espero ter te ajudado a ter entendido a resolução desse problema. Espero ter te ajudado também a ter entendido um pouco sobre óptica geométrica de lentes convergentes. E se você acha que esse vídeo te ajudou e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá?
Para quem está me assistindo no YouTube, eu vou deixar um card aqui em cima com todas as questões de física da prova da SpaceX de 2019 resolvidas, tá? Para que vocês possam ter acesso às outras resoluções das outras questões, tá? E é isso aí. Agora chega o momento de eu agradecer. Eu agradeço muito a sua atenção até aqui. Te agradeço muito por ter me ouvido e agradeço pelo seu tempo, porque eu sei que é muito precioso. Tá, galera? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!